feita no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 26 até o verso de número 29. Hoje, excepcionalmente, não vamos continuar a nossa exposição de Esdras. Pretendemos fazê-la no próximo domingo. Então vamos considerar mais uma das parábolas do nosso Senhor Jesus, nessa breve meditação. Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 26. Vamos então ouvir a leitura da palavra do Senhor. Disse ainda, isto é, o Senhor Jesus disse: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, suplicar ao Senhor sua bênção sobre esse momento. Senhor, Pai que estás nos céus, lhe suplicamos, ó Pai, auxílio dos altos, teu Espírito nos ajude a compreender essa parábola, entender relevância para as nossas vidas, entender como o teu reino cresce, como ele se processa nos corações dos homens, que todos, ó Pai, possamos frutificar, sermos como plantas maduras, com grãos cheios na espiga, prontos para a ceifa, cheios de fruto de justiça. Abençoa cada um aqui, ó Pai, cada alma cansada, sobrecarregada, possa encontrar descanso no Senhor Jesus e alívio para as suas lutas e para os seus sofrimentos. Ele é o bom pastor. Nos abençoa, ó Pai. Assim lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das brincadeiras comuns das crianças é pegar uma sementinha, geralmente um grão de feijão, colocar num frasco, geralmente com algum algodãozinho molhado, úmido, e ver, com o passar dos dias, aquela plantinha crescer. Eu não sei se as crianças aqui já fizeram isso, talvez algumas de vocês já tenham brincado disso, botar um grãozinho de feijão num copinho e ver crescer, germinar, ver a vida brotar. É tão interessante fazer isso, ver como o Senhor dá o crescimento. E as lições que aprendemos a respeito desta brincadeira não são úteis apenas para as crianças. O próprio Senhor Jesus usa dessa ilustração, desse expediente, dessa plantinha germinando, para falar a respeito do seu reino. E isso ele faz nessa parábola. A parábola da semente que cresce em secreto. Meus irmãos, essa parábola está no contexto onde o Senhor Jesus inicia o seu ministério falando por meio de parábolas. Na última ocasião que tivemos aqui, pudemos falar a respeito da parábola do semeador, que antecede esta parábola. A parábola do semeador, como tivemos a oportunidade de dizer, fala a respeito das diferentes respostas que os homens dão à pregação da palavra. A semente é lançada em todo lugar e há diferentes resultados, diferentes frutos. Alguns crescem e frutificam a 100 por um, porém outros, a semente fica perdida para sempre, infrutífera, ou é totalmente devorada pelo maligno. Aquela parábola nos ensinou é que nem sempre a pregação do Evangelho produz os frutos dignos do Evangelho. E isso devemos saber que é assim que se procede. Esta parábola aqui, então, que vamos considerar agora, a partir do verso 26 ao verso 29, fala a respeito de outro aspecto do reino de Deus. Fala não as diferentes respostas, mas como
o reino de Deus se processa dentro da alma do homem. Como é o processo de crescimento do reino no coração de pecadores? Vemos aqui então a cena que o Senhor Jesus descreve. Nessa parábola, vemos que a semente passa por 3 fases. Tem a fase da semeadura, onde o semeador lança a semente, no verso 26. Tem o processo do crescimento da planta e tem o processo da ceifa. Na semeadura, a semente é lançada ou ela é enterrada no solo. No crescimento, a semente germina e cresce em processos, em etapas. Primeiro a erva, o talo, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. E em terceiro lugar, temos a última etapa, que é a ceifa. É o tempo da colheita, é o tempo do amadurecimento, de dar frutos. E veja comigo nessa parábola que durante o período entre a semeadura e a colheita, o período entre o momento onde o semeador lança a semente e o momento final, onde ele irá voltar para colher os frutos, o fazendeiro, o semeador, não se envolveu. Tudo acontece em secreto, de acordo com a parábola. A parábola enfatiza isso, falando do processo que, ao lançar a semente, o semeador vai e dorme. Ele se levanta de noite e de dia, passa a noite, passa dia, ele se levanta, ele vai cuidar da sua vida e ele não se envolve. Essa expressão aqui no verso 27, de noite e de dia, faz referência à passagem de tempo. Semente foi lançada. O trabalho do semeador foi concluído. O tempo passou e agora ele aguarda. Cada dia ele acordava e ia cuidar da sua vida enquanto a semente crescia por si só. E isso é enfatizado pelo próprio Senhor Jesus. Veja que no verso 27, nos é dito que o semeador não sabe como a semente germina e cresce. Ele é alheio ao processo de crescimento. Assim como você, criança, ao botar a sementinha, o grão de feijão no copo, você não sabe como se dá, como aquele grãozinho abre e vem aquela plantinha. É um mistério. Tudo que a gente faz é aguardar, é esperar para que o crescimento aconteça por si só. O fazendeiro apenas tinha confiança de que se ele fizesse a etapa inicial, plantasse a semente, ele teria o resultado final, colher os frutos. Ele confiava nisso, sem entender, sem saber explicar todas as etapas que a semente teria que passar até o dia de dar fruto. Ele não sabe como essas coisas se processam. Tudo que ele se interessava era colher os frutos, era plantar a semente e colher os frutos. Este era o seu trabalho. Qual é então a mensagem dessa parábola para nós? O que o Senhor Jesus tem a nos ensinar a respeito dessa parábola? Meus irmãos, temos aqui um teste que o Senhor Jesus nos dá. Na parábola do semeador, que contemplamos na última ocasião, o Senhor Jesus deu uma explicação à parábola, toda uma interpretação completa. E ele não só explicou a parábola do semeador, mas ele também explicou o motivo pelo qual ele fala por meio de parábolas. E os discípulos ouviram isso, aprenderam do Senhor Jesus e agora eles recebem esse teste. A primeira parábola que eles ouvem sem uma explicação, para que com os olhos da fé eles pudessem compreender o sentido das coisas, ter ouvido para ouvir, ter olhos para enxergar e entender a respeito do reino de Deus, que o Senhor ensina aqui, que é como uma semente lançada à terra. E assim queremos então, pela fé, na dependência do Espírito Santo, compreender essas coisas, compreender como o reino de Deus cresce e se processa na alma do homem. Creio que a chave para compreender essa parábola está aqui no verso 28. No início do verso 28 nós temos essa expressão: a terra por si mesma frutifica. E a palavra-chave, a expressão-chave aqui
no início desse verso é a expressão por si mesma. A palavra aqui no original, que deu origem a essa tradução por si mesma, é a palavra autômatos. Palavra que certamente podemos reconhecer que no português tem a mesma raiz da palavra automático. É como se estivesse dizendo, a terra automaticamente frutifica por si mesma. É o processo natural. O que Cristo está dizendo é que o processo de crescimento da planta acontece de forma automática, sem o envolvimento do homem. A planta cresce subjugada às leis que o próprio Senhor estabeleceu, as leis da criação. E automaticamente, ao ser lançado no solo, aquela semente irá germinar e dar os seus frutos. E sabemos que esse processo está nas mãos do Senhor mesmo. O Criador de todas as coisas estabeleceu esses processos automáticos, naturais de crescimento. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas. Esse processo, meus irmãos, é muito mais complexo do que simplesmente lançar a semente sobre a terra. Ele cuida de tudo, da multiplicação das células e do crescimento da plantinha, de germinar e de sorver os nutrientes da terra e de vida brotar onde não existia vida anteriormente. Ele é quem dá vida, de forma automática, por meio desse processo que Ele mesmo estabeleceu. Em última instância, é o Criador dos céus e da terra que direciona os meios para que a semente germine e dê o seu fruto. E o Senhor fala isso para ilustrar o seu reino. O reino de Deus é semelhante a este processo. A obra da criação tem este paralelo com a obra da redenção. Assim como na natureza, somente Deus é a única fonte soberana de vida e crescimento. Assim também, na obra da redenção, Ele é quem dá o crescimento. Ele é quem dá a vida, nós não sabemos como, estamos dormindo, estamos cuidando da nossa vida, passa dia, passa noite, e é Deus quem trabalha. O apóstolo Paulo falou sobre isso na sua carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 7, ele disse que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus, que é quem dá o crescimento. É Ele que opera este milagre de trazer a vida. Vida espiritual não pode ser explicada ou justificada pela atividade de mãos humanas. Meus irmãos, vivemos numa era onde a ciência está extremamente desenvolvida. E o homem já conseguiu dominar muitas coisas. É incrível o que o homem pode fazer por meio da ciência e da tecnologia. Porém, o homem não pode dar vida. O homem não pode dar o crescimento. O homem só pode dormir e aguardar que automaticamente, por processo que Deus mesmo estabeleceu, que a vida surja das mãos dele. E assim é com a vida espiritual. É por meio dele, sem a operação das mãos humanas, que a vida vai surgir. Matthew Henry explicou nos seguintes termos. Ele disse o seguinte, comentando esta passagem: Deus realiza o seu trabalho imperceptivelmente, em segredo, sem que a gente saiba como acontece, sem estardalhaço, mas de maneira insuperável e sem falhas. Insuperável e sem falhas. É um processo automático. Nas mãos dele, nas mãos do Senhor, a palavra plantada no coração, ela irá germinar. É assim que ele o faz. E veja também uma segunda observação a respeito dessa parábola, é que o crescimento não acontece de uma só vez, mas é um crescimento gradual. Primeiro, a planta, a semente é lançada no solo. E primeiro vem a erva, o talo, que vai surgindo. Certamente as criancinhas lembram quando botaram um grãozinho de feijão no algodãozinho, como primeiro veio aquele talinho pequenininho, e dia após dia surgiu uma folhinha, e depois outra folhinha, e foi crescendo, e outros ramos, até o dia de dar fruto. E assim é, meus irmãos, com aqueles que estão na casa do Senhor.
O reino de Deus cresce gradualmente nos nossos corações. Alguns de nós somos meros talinhos, pequenos talinhos frágeis, mas que têm vida dada pelo Senhor mesmo. Outros de nós já estão com a espiga despontando, já estão dando frutos de amadurecimento, de crescimento. E quiçá, a maioria de nós já está frutificando, já está dando frutos, com a espiga cheia, com um grão cheio na espiga, prontos para a colheita. E devemos compreender isso, meus irmãos, e entender que o Senhor trabalha assim, gradativamente, paulativamente, trabalhando nos corações, fazendo com que a palavra, que é a semente, cresça e frutifique e alcance todas as áreas da nossa vida, nos subjugando à vontade do Senhor, nos fazendo compreender a grandeza do amor de Deus, a grandeza do seu ser, crescendo, como o apóstolo fala, cada vez mais no conhecimento, no temor e no amor do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda devemos nos perguntar, como essa parábola revela o Senhor Jesus Cristo? Sabemos que o reino de Deus opera dessa maneira, mas como Cristo é encontrado diretamente nessa parábola? Meus irmãos, há muita discussão entre os intérpretes. Alguns não entendem que o semeador, ou não concordam que o semeador é o Senhor Jesus Cristo, nesta parábola, pela seguinte razão: porque no verso 27 nos é dito que o semeador não sabe como essas coisas acontecem. Portanto, eles concluem que Cristo não poderia ser essa figura. Porém, no verso 29, nós temos uma deixa de que sim, Cristo é o semeador. No verso 29, nós lemos que quando a planta já está com fruto maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aquele que plantou é aquele que colhe, é aquele que espera os frutos para si, para a sua própria honra, para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, para a sua própria glória. O semeador e o cefeiro são um só. Cristo é o cefeiro, Cristo é o semeador, Cristo é a própria planta, Cristo é todos os aspectos do reino de Deus. Tudo é central, ou encontra a sua essência na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E Ele é muito mais do que um semeador. Na sua encarnação, nós vemos que Ele assumiu a nossa natureza e veio pessoalmente semear a semente no nosso meio. Como a segunda pessoa da Trindade, Ele é aquele que tem poder para fazer a planta germinar, aquele que tem poder para fazer a palavra crescer e frutificar nos nossos corações. Pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, Ele exerce o seu poder de criação, para fazer de nós novas criaturas em Cristo Jesus. O mesmo poder que Ele usou na criação do universo, para fazer com que plantas crescessem, Ele aplica nos nossos corações. Pelo seu Espírito, Ele nos faz crescer e frutificar, e sermos conformados à imagem do Filho, dar os mesmos frutos que são encontrados na pessoa bendita do Senhor Jesus. Tudo isso Ele faz para a glória de Deus. Cristo está nessa parábola em todos os aspectos dela. Ele é aquele que dá o crescimento. E temos um exemplo prático dessa parábola, ainda neste capítulo mais adiante, a partir do verso 35, onde os discípulos passaram por uma situação impactante. A partir do verso 35 nós lemos quando, naquele mesmo dia, o mesmo dia onde o Senhor contou essa parábola, eles estavam no mar. E no meio do mar, eles foram acometidos de um temporal. E o semeador dormia no barco. Aquele que havia concluído o seu dia de trabalho, de lançar a semente, agora descansava e dormia no meio daquele temporal. Afinal de contas, ele já havia completado o seu trabalho e agora ele poderia dormir, confiante, descansando de que sua palavra não retornaria vazia.
Mas por que Cristo dormia no barco, como semeador? Por que ele descansava? Porque sabemos que ele tinha poder para subjugar as forças da natureza. Ele mostra que as forças da natureza estão debaixo do seu controle. E ele tinha calma, porque ele poderia controlar todas as coisas. Ele poderia dizer aos ventos: acalmem-se, e os ventos se acalmam. Se os discípulos tivessem lembrado dessa parábola naquele momento, eles entenderiam por que Cristo dormia. Porque ele tem poder sobre a natureza. Ele pode dormir porque ele sabe que ele pode ter poder para fazer a planta germinar. E assim ele irá fazer. Ele tem poder sobre o mar. Ele tem poder sobre as plantas. E ele tem poder sobre os nossos corações. Não existe coração rebelde que o Senhor não possa subjugar. Não existe terreno duro, seco e árido que o Senhor não possa fazer penetrar a semente para crescer e frutificar. Não existe pecado que pelo seu Espírito ele não nos capacite para subjugar. O Senhor está tranquilo e sereno, porque ele tem poder para fazer todas essas coisas, para lançar a semente, para fazê-la germinar, para fazer crescer e frutificar para a glória dele mesmo. E ao final de tudo, ele irá colher os frutos para a sua própria honra e para a sua própria glória. Frutos de louvor, de adoração, de submissão à sua vontade, de paz, de alegria no Espírito, os frutos do reino de Deus. E meus irmãos, gostaria então de concluir a nossa meditação com 3 aplicações. De que modo essa parábola sonda os nossos próprios corações? De que modo essa parábola descortina os nossos pecados, as nossas fraquezas? Em 3 pontos que eu gostaria de mencionar. Em primeiro lugar, essa parábola descortina a nossa tendência de confiar nos nossos próprios esforços, nossos próprios métodos e capacidades. Nós temos a capacidade, a facilidade, a tendência, meus irmãos, de querer adotar métodos para fazer a planta crescer. Pensamos que o processo está nas nossas mãos. Pensamos que podemos usar dessa abordagem ou daquela abordagem e fazer as coisas acontecerem. Imaginamos que temos a prerrogativa de Deus. E esta parábola nos expõe de modo que qualquer abordagem nesse sentido é fútil. Qualquer abordagem de tentar manipular as coisas que pertencem a Deus é inútil, é incapaz. O reino de Deus cresce pela ação soberana e misteriosa de Deus. O reino de Deus está nas mãos do próprio Deus. Ele que faz o seu exército avançar. Ele que faz o seu reino expandir. Sim, ele usa homens como nós, mas é ele quem tem a prerrogativa da vida. E nós devemos nos submeter a isso. Segunda aplicação, semelhante à primeira, mas olhando por um outro ângulo, é a seguinte: será que temos tido fé em Deus, sabendo que Ele pode dar o crescimento? Temos tido fé naquele que tem a confiança de que pode dormir, porque automaticamente as coisas se processam assim no seu reino? Ao invés de confiar na nossa capacidade, temos descansado na graciosa providência de Deus, que é que faz todas essas coisas acontecerem. De fato, nós temos a responsabilidade de pregar a palavra, de lançar a semente, de semear a palavra do Evangelho. Contudo, temos tido fé para crer que a obra miraculosa da regeneração está nas mãos de Deus e que Ele pode operar? Ou será que já desistimos? Não confiamos mais que Deus pode fazer? Paramos de orar pela salvação daqueles que se mostram duros para com a palavra? Paramos de crer de que o Senhor pode derramar avivamento, de que Ele pode fazer crescer uma floresta diante dos nossos olhos?
de acordo com o poder da sua palavra? Temos a nossa fé enfraquecida? Ou temos andado pela fé olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé? E em último lugar, não temos como não aplicar essa passagem desta maneira. Em que estágio de crescimento você está? Você já recebeu a palavra? A palavra já foi lançada no seu coração? Certamente que foi. Certamente todos aqui já ouviram a pregação do Evangelho. E que estágio você está? Você é apenas um talinho? Você tem crescido com vigor, desejado o crescimento? Estagnou? Se conformou com uma vida medíocre de uma planta que não frutifica? Ou tem desejado ardentemente o genuíno leite espiritual para o crescimento? Desejando ser planta viçosa que frutifica para a glória de Deus? Em que estágio você está? E qual o seu desejo para com sua vida espiritual? É de crescer? É dar frutos para a glória do Senhor? A 100, a 30, a 30, a 60, a 100 por um? Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, possamos compreender essas coisas, entender como o reino de Deus opera e pedir que Ele use a sua palavra para fazer-nos frutíferos, fazer-nos crentes que são bênção, que são zelosos nas boas obras, que são zelosos em glorificar ao Senhor, em obedecê-lo, em buscá-lo, mortificando os feitos da carne e estando prontos para viver para a glória dele. Que o Senhor assim nos abençoe.